Conta-se uma história que um certo homem saiu pela manhã para procurar emprego, como ele fazia já há pelo menos um mês. Passou em várias empresas solicitando emprego e o fato dele não ter uma boa formação lhe prejudicava. Ele então se depara com uma porta onde se trabalhava com informática e ele resolve entrar ali. Estava ali algumas pessoas conversando, algumas pessoas da empresa, bem jovens, e ele então se aproxima e diz que estava procurando emprego. E aí um deles responde: "O que é que o senhor sabe fazer?" Ele falou: "Eu faço qualquer coisa que me mandar." E um outro argumentou: "Bom, quem faz de tudo é porque não sabe fazer nada, não é especialista em nada. O que o senhor poderia fazer?" Ele falou: "O que mandar? Faço café, sirvo café, varro, passo pano, trabalho na limpeza, jardim, o que vocês mandarem eu faço." E aí um deles pegou uma vassoura com zombaria e disse: "Varre um pouquinho aí então, vamos ver como é que o senhor varre." E ele começou a varrer e eles começaram a rir dele. Aí um deles disse assim: "Faz o seguinte, manda a sua proposta de emprego por e-mail, que nós enviaremos a resposta por e-mail." Ele olhou e disse: "Mas eu não tenho e-mail. Para ser muito sincero, eu não tenho nem computador." E um deles respondeu: "Mas como é que o senhor vem procurar emprego numa empresa de informática quando o senhor não tem relação nenhuma com a informática? Hoje, uma pessoa sem informática é uma pessoa condenada." E ele saiu daquele lugar cabisbaixo, triste, derrotado e, sobretudo, angustiado por não ter conseguido um emprego. No caminho, ele tinha algum dinheiro no bolso e disse: "Eu vou entrar nesse mercado, comprar 2 litros de leite, comprar alguns pães frios, levar para minha esposa e para os meus filhos, porque eu não tenho nada em casa." E quando ele entrou ali, ele ficou pensando: se eu fizer isso, amanhã eu vou precisar de leite novamente, eu estarei sem dinheiro e meu problema não foi resolvido. De maneira que ele começou a pensar um pouco mais. Foi quando ele se deparou com a banca de tomate e percebeu que o tomate estava barato. E ele teve uma ideia. Comprou todo o dinheiro que ele tinha em tomate e comprou alguns sacos. E quando ele chegou do lado de fora, ele começou a separar aqueles tomates e percebeu que ele conseguiu fazer 10 sacos de tomate. E ele subiu com aqueles sacos e ia batendo de porta em porta no caminho para sua casa para tentar vender aquele tomate. E para sua surpresa, quando ele chegou em casa, ele já não tinha nenhum tomate. Segurou aquele dinheiro e no outro dia ele fez exatamente a mesma coisa. E começou a fazer isso todos os dias, porque percebeu que dava para viver de tomate. Passado um tempo, conseguiu comprar um Fusca, tirou os bancos e começou a vender tomate dentro daquele Fusca. O tempo foi passando, ele sempre investindo, conseguiu comprar uma perua Kombi, começou a diversificar os produtos que ele vendia, começou a se tornar popular na cidade. E ele cresceu a tal ponto que comprou caminhão, montou um galpão e era conhecido como o rei do tomate. Uma certa ocasião ele pensou consigo e disse: "Eu preciso pensar na saúde da minha família, acho que eu vou fazer um plano de saúde." E se dirigiu até a empresa de plano de saúde e falou ali para a mulher que ele estava interessado em um plano. Ela apresentou vários, ela falou: "Qual o senhor interessa?" Ele falou: "Na verdade, eu estou meio indeciso aqui." Ela falou: "Vamos fazer o seguinte, para o senhor pensar melhor, para o senhor pensar com calma, eu vou mandar todos esses planos no seu e-mail. E aí o senhor decide, o senhor vê o que o senhor quer." Ele disse: "Filha, eu não tenho e-mail. Para dizer a verdade, eu não tenho nem computador." Ela olhou para ele e disse: "Como é que é? O senhor não tem e-mail, não tem computador e conseguiu chegar onde o senhor chegou? Se tornou o rei do tomate? O senhor imagina quem o senhor seria se o senhor tivesse e-mail e computador?" Ele disse: "Eu imagino. Eu seria varredor lá na empresa de informática." Com essa história, nós queremos introduzir o provérbio de hoje, provérbio 5, verso 7, que nos diz assim: "Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida."
para que estranhos não se fartem do teu trabalho e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim, venhas a gemer com o desgaste das tuas forças e do teu corpo. Originalmente esse texto ele fala sobre a mulher. Está falando sobre a mulher adúltera, para que o filho que está sendo aconselhado não se envolva com a mulher adúltera. Por isso vai dizer assim: longe dela seja o teu caminho e não chegues à tua porta. Mas eu quero trazer as consequências que acontecem aqui para a vida financeira. Porque é uma consequência muito real e se encaixa muito bem na vida daqueles que derrapam financeiramente. Ele vai dizer assim: se você derrapar financeiramente, para que não des a outrem a tua honra, não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que estranhos não se fartem do teu trabalho e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia, e no fim venhas a gemer com o desgaste da tua força e do teu corpo. O texto diz aqui: para que não des a outrem a tua honra. Quando uma pessoa está extremamente endividada, a primeira coisa que se vai é a honra. Porque normalmente as pessoas zelam, as pessoas prezam pelo nome. Aliás, é por isso que elas se metem em dívidas. Contraem dívidas para pagar outras dívidas justamente para zelar pelo nome. E prossegue aqui: e não entregues os teus anos de vida a cruéis. Mas a pessoa trabalha tantos anos e vai pagar empréstimo, e vai pagar agiota, está entregando os seus anos de vida, os seus anos de trabalho a cruéis, para que estranhos não se fartem do seu trabalho. Financeiras, bancos, agiotas, é o preço caríssimo que se paga em empresas de cartão de crédito, é o preço caríssimo que se paga por cair na mão desse povo. E por fim ele vai dizer assim: e todo o fruto do teu trabalho vai parar em casa alheia, porque os bancos faturam bilhões todos os anos por causa de pessoas que se metem em dívida e muitas vezes não conseguem pagar. E por fim ele vai dizer assim: e no fim venhas a gemer com o desgaste da tua força e do teu corpo. Quantas pessoas que trabalham anos e anos seguidos para pagar dívidas desgastam seu corpo, gemem para conseguir produzir o pão de cada dia e não tem prazer na vida. Muitos chegam até a pensar em tirar a própria vida. Mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para você, se porventura você estiver nessa situação. Esse homem da nossa história, o rei do tomate, ele teve uma ideia. Ele percebeu que dava para viver de tomate. E você, aí onde você está, existe alguma coisa que você sabe fazer que outras pessoas querem adquirir? Eu conheço uma pessoa que fez a vida vendendo pão. Conheço um outro que fez a vida vendendo fatia húngara. Conheço alguns que ganham a vida vendendo doce. Existe alguma coisa em você, um talento em você, que outras pessoas queiram adquirir. Pense nisso. E se não bastasse isso, na época que nós estamos, na época de informática, todo mundo tem muito amigo, ainda que seja virtual. E você pode produzir isso aí, seja lá o que for, pão, por exemplo, e contar essa história para os seus amigos e dizer assim: olha, eu estou numa situação difícil, estou fazendo pão para vender e gostaria que você me ajudasse compartilhando com seus contatos. As pessoas fazem isso com muita alegria, porque em geral as pessoas gostam de ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade, porque dificilmente alguém não passou por dificuldade. Há uma passagem na Bíblia que nos diz que uma mulher viúva estava endividada e o credor vinha levar os seus 2 filhos, e o profeta em Israel chega para ele e diz assim: o que você tem em casa? Ela falou: não tenho nada, só um pouquinho de azeite. E talvez você pense exatamente isso: eu não tenho nada. No caso daquela mulher, aquele pouquinho de azeite Deus multiplicou, foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando, até que ela conseguiu pagar toda a dívida. Pense nisso.
Talvez você tenha algum talento no qual Deus possa trabalhar. Alguma coisa na qual Deus possa multiplicar. E se você estiver endividado, assim que você tiver recursos, perceber que esse negócio está dando certo, não pega o seu dinheiro e vá correndo pagar as dívidas. Invista no seu negócio e cresça. Porque muitas pessoas se descobriram em tempos de crise. Pense nisso. Que Deus te abençoe e até a próxima.